Josué capítulo 5, diz assim: e sucedeu que todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-lhes o coração, e não houve mais neles alento, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneiras e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate e Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou todo o povo que tinha saído do Egito, os homens e todos os homens de guerra eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Por 40 anos andaram os filhos de Israel e pelo deserto, até se acabar toda a gente dos amorreus, dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhe não havia deixar de ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar a seus pais, terra que mana leite e mana mel. Porém, em seu lugar pôs a seus filhos. Porém, no seu lugar pôs a seus filhos. Este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque não o circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje, diga comigo, hoje eu removi de vós o opróbrio, ou seja, a vergonha, o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar chamou Gilgal até o dia de hoje. Aleluia, glórias a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Hoje nós estamos no último dia dessa conferência. Essa conferência que ela sinaliza, nós chamamos, nomenclaturamos de encorajando os pais e habilitando os filhos, porque nós acreditamos que pais encorajados vão habilitar seus filhos, e nós acreditamos na continuidade. Eu particularmente, eu tenho dificuldade com explosões, aquilo que cresce rápido, é um cometa, vai, mas daqui a pouco some. Eu acredito na coisa paulatina, na coisa dia após dia, glória após glória. Eu acredito na continuidade, naquilo que uma geração contará as maravilhas para outra geração. E nós temos vivido isso aqui no Mevam. Eu e Iraci, quando a gente era co-pastores, na realidade nós não éramos co-pastores. Tinha o pastor, tinha o co-pastor e tinha o pastor. Tinha o pastor, tinha o co-pastor e nós éramos o co-pastor, não é? E nós estávamos na terceira filha, eu acho. E aí uma mulher, depois do culto da tarde, procurou eu e Iraci, uma irmã querida. Naquele tempo ela estava em missões. Ela me chamou e falou tudo o que está acontecendo hoje. Eu tenho anotado isso. Ela falou: olha, Deus vai fazer isso, vai levar as nações. O lugar mais longe que a gente tinha ido era Ilhota, Gaspar, Blumenau, Rio do Sul. E ela falava: olha, Deus vai levar você às nações, você vai ter um lindo ministério com muita gente, vocês vão ter muitos filhos, muitos homens e mulheres que vão andar nas nações, vai dar um ministério. E foi essa a palavra, avassaladora. Vai ser algo avassalador, com muitos milagres, muita unção, vai ter trabalhoso, vai ser labutoso, mas vocês vão vencer. Mas nunca esqueça disso, é degrau, lembra, amor? Degrau por degrau, degrau por degrau. Então, quando eu vejo que eu estou um pouco acelerado demais, né? E eu me lembro daquela irmã gritando dentro do meu ouvido: degrau por degrau. E quando eu não me lembro da irmã, a Iraci me faz lembrar: vai devagar, Luiz Hermínio. Então, é esse lugar que nós precisamos achar, irmãos. Amém? Nós não temos que fazer para justificar o nosso chamado.
Nós não temos que fazer porque nós temos que prestar conta com alguém. Às vezes eu sento com os pastores e ele diz: pastor, nosso ministério está crescendo, nós compramos mais cadeira, abrimos mais uma congregação, abrimos uma casa de recuperação. Eu espero ele falar, depois que ele relaxa, eu digo: como é que está a sua esposa? E os seus filhos? Não, está indo bem, mas a igreja, deixa eu te falar, o sucesso ministerial não substitui o fracasso na família. Não substitui. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não edificar, não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, primeiro tem que edificar a casa, para depois ter legalidade para guardar a cidade. Então a casa edificada, ela vai tornar um ministério avassalador. Como disse a esposa do Billy Graham, perguntaram uma vez para ela: a senhora já pensou em divórcio? Ela disse: divórcio não, só em homicídio. Eu não pensei em deixar ele, eu pensei em matá-lo. E se perguntar para nossas esposas, na hora elas se transformam. Por quê? Porque é difícil, irmãos, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil ser marido de alguém que viaja sempre, que está sempre em algum lugar, está sempre rodeado de gente, não é? Essa semana mesmo nós estávamos com os pastores ministrando, recebendo os convidados. Nossos filhos iam comer, que sentavam em outra mesa, e aí depois de lá disse: ó, até brincava, dizia: os pobres sempre tendem convosco, mas a mim nem sempre tendem. Eles pagam preço porque eles abrem mão da gente. Mas a gente sempre procurou achar esse lugar de equilíbrio, esse lugar onde eu não quero que meus filhos cresçam com raiva da igreja, a igreja que roubou meu pai de mim. E eu sempre tive que me refazer para poder participar de um aniversário de uma neta, de uma partida de futebol de Samuel, de uma festa de aniversário de um filho. Então é engraçado, lá em casa, quando começa o ano, a gente senta primeiro para fazer a agenda da família. Então você já sabe o aniversário de todo mundo, e eu tenho que botar primeiro porque depois desaparece. Então a gente vai negociando datas para ter os aniversários, para a gente poder participar de tudo, não é? Então é um preço, não é nada comparado com aquilo que Jesus pagou. Mas se você tem uma aliança com Deus, você vai vencer as suas guerras. Agora você vai ter que escolher as guerras que você quer lutar. Você não pode deixar que as guerras escolham você, porque talvez você esteja cansado de lutar guerras que não são suas, que não é para você lutar. E aí você diz: eu estou cansado, é muita batalha, muita guerra. Mas você está às vezes lutando guerra que Deus não te chamou para lutar, coisas que Deus não te chamou para fazer. E você acha que, parece que hoje a nossa geração está desocupado, é sinônimo de não ter propósito. Você senta no avião do lado de uma pessoa, viaja 1 hora, 1h30 conversando com ela, você sabe tudo que ela faz em 1 hora, e 1h30. E no final, quando você está saindo, você pergunta: como é seu nome? Porque o que ela faz se tornou mais importante do que aquilo que ela é. Então parece que se você não tem um projeto, meu projeto de vida. Eu me lembro que a gente ia na igreja, na virada do ano, a gente preencheu o envelope: meu projeto de vida para o ano que vem. E a gente nunca se preocupou em perguntar para Deus o que Deus tinha para mim no ano que vem. A gente fazia um projeto de vida, me enfiava uma oferta dentro do envelope, e depois ficava o ano todo frustrado porque não se cumpria metade, 10% daquilo que a gente escreveu. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que Deus tem sim um propósito na minha vida, mas as minhas guerras eu vou vencer em aliança. Deus prometeu para aquele povo. Você vai ver que Deus usou um homem para tirar o povo do Egito, um homem chamado Moisés, um homem que foi criado por 3 mulheres: Joquebede, a esposa, a filha de Faraó, e a sua irmã Miriam, mais velha. É um homem que sai para o ministério e não circuncida seu filho. Os 2 filhos de Moisés não foram circuncidados por ele, foram circuncidados pela esposa dele, Zípora. Ou seja, Deus chama ele no capítulo 4 de Êxodo. Deus chama Moisés e diz: Moisés, eu te chamei. No capítulo 3 de Êxodo, quando ele vê a sarça queimando, ele fala no seu coração: eu vou lá ver o que é. E quando ele vai, Deus fala com ele, e Deus diz: Moisés, eu vou te enviar ao Egito. E Moisés dá várias desculpas, você conhece a história, para não ir.
E Deus fala para ele: não, mas Arão vai contigo, Arão vai ser o teu porta-voz. E aí Deus consegue convencer Moisés para esta grande peleia, né? De ir salvar a sua nação. E quando Moisés está indo, Deus quer o matar, porque ele não circuncidou seu filho. O que é que eu aprendo aqui? Que para Deus era mais importante você marcar o seu filho do que salvar uma nação. Então eu não posso usar a justificativa que eu estou no ministério e eu não tenho tempo para os meus filhos, eu não tenho, né, eu não tenho condição de sentar na mesa com eles. É difícil, irmãos, não é fácil. Eu tenho 57 anos, eu sei que não é fácil. Às vezes nós picamos esse Brasil de carro, às vezes pegava o carro aqui saía no Paraná, saía no Mato Grosso do Sul, ia até Campo Grande e ia embora. Passava 15, 20 dias dentro de um automóvel. Às vezes tinha que parar num posto para dormir. Então as pessoas veem a gente na internet, tá ficando famoso, tá ficando rico. É verdade mesmo, tô sim. Eu vou gastar tudo que Deus me der. Morra de inveja. Gente que não faz nada e fica na beira do caminho jogando pedra nos outros. Verdadeiros cimeis. A gente ralou, irmão. Eu me lembro que num mês eu estourei 2 motores de carro. Falar em que estourar o motor, tem alguma coisa que estourou aí, irmão. Verdade, irmãos. Mas hoje está aqui. E agora? O que nos trouxe até aqui? Foi a força? Foi o trabalho? Não, irmão, foi a aliança com Deus, né? O mesmo Deus que te chamou para salvar o mundo, Ele sabe que você não vai conseguir salvar o mundo, mas Ele espera que você tente. Ele sabe que você não vai conseguir fazer tudo, mas Ele espera que você tente. O mesmo Deus que chamou Moisés agora diz para Moisés que quis matá-lo porque ele não circuncidou e não marcou seus filhos. Quando esse povo aqui no capítulo 5 que nós lemos, perceba, Deus chamou Moisés para ir salvar o povo. Só que Moisés não tinha referência familiar. Não tinha. Talvez por causa disso ele não circuncidou seus meninos. Talvez seja por causa disso. Ele não tinha referência familiar. Mas Deus usou outro homem para introduzir o povo na promessa. E esse homem, ele disse assim para o povo: olha, vocês escolhem quem vocês vão servir, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, para me tirar do Egito não precisa ter referência, mas para me introduzir na promessa precisa sim ser uma referência. E esse papo, não olha para mim não, olha para Jesus, não funciona, irmãos. Não funciona mais. Isso tem nos desabilitado. Tem que olhar para mim sim. Tem que olhar para a minha vida. Tem que olhar para minhas coisas, para os meus negócios. Tem que olhar para a forma que eu cuido da casa, que eu cuido da minha esposa, que eu cuido da minha família. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, irmãos, Deus começou com uma família no jardim e vai terminar com uma família na eternidade. Amém? Amém? Você crê nisso? Jesus vai terminar com uma família. Aleluia. Então esse homem para, Josué para, né? E aqui no capítulo 5, quando eles atravessam, que eles chegam na terra, Deus diz assim: vocês vão vencer essa terra é de vocês. Você já ouviu Deus falar com você assim: isso aqui é seu, eu vou te entregar, eu vou te abençoar, eu vou te dar vitória, meu Deus. E Deus falou para eles: isso aqui é de vocês, é a terra que eu prometi aos seus pais, e eles não entraram porque foram incrédulos, mas eu vou dar aos filhos. Mas primeiro, pega uma faca de pederneira e circuncida a pele do prepúcio, do órgão genital masculino, de todos os meninos, homens, a todos aqueles que nasceram no deserto, porque eles não haviam sido circuncidados. Falando uma palavra assim, um populacho, eles eram filho da mãe, mas não eram filho do pai, porque eles eram filhos de Israel, mas eles não eram filho de Deus.
Por isso que Deus disse: hoje eu vou tirar a vergonha de vocês, porque vocês não vão entrar nessa conquista com a mentalidade de escravo, vocês vão entrar com a mentalidade de filhos. Sabe, os amorreus estão nessa terra, os jebuseus também, os filisteus também, os heteus também, mas essa terra é de vocês. Agora não pense que você vai vencer só com a força da sua oração, do seu jejum, da sua intercessão. Não, se você não tiver uma aliança, você não vence. Tem muita gente perdendo batalhas para o diabo, perdendo batalhas para a vida, perdendo batalhas por quê? Porque não tem uma aliança com Deus. Hoje Paulo diz que nós somos circuncidados no coração. Nós recebemos essa circuncisão. Irmão, a vitória não está na força, ela está na aliança. Quando o Senhor diz: hoje eu revolvi o opróbrio, ou seja, a vergonha de vocês, vocês vão entrar nessa terra que já é de vocês, mas vocês vão entrar como filhos, não é como evangélicos. Não é como eu sou daquela igreja, eu sou daquela igreja, eu sou da outra igreja. Não, você não vai entrar como os evangélicos. Por muito tempo, ou talvez por muitas vezes, às vezes a igreja evangélica não tem deixado claro. Eu sou evangélico também, irmãos. Eu sou da igreja evangélica, presidente e fundador. Mas às vezes a igreja evangélica não tem dado um bom testemunho da igreja de Cristo. Eu e você precisamos ser circuncidados aqui, no coração. Deus mandou Josué pegar uma faca de pederneira e dizer: circuncida os homens para que eles entrem. E sabe o que aconteceu naquele dia? Quando eles entraram e foram circuncidados, naquele ano o maná não caiu mais do céu. Pegou? O maná não caiu mais. A Bíblia diz que naquele dia eles comeram do fruto da terra. Porque filho que tem uma consciência de filho, uma mentalidade de filho, ele não fica em casa esperando as coisas acontecer, ele faz as coisas acontecer. O maná caiu enquanto eles estavam no deserto. Quando eles pisaram na terra, foram circuncidados. Naquele ano celebraram a Páscoa. E a Bíblia diz que naquele ano eles comeram do fruto da terra. Eles plantaram e comeram. Ou seja, a consciência de filho, ela vai levar você para uma nova produção. Amém? Amém, querido? A terra que Deus te plantou, eu não sei aonde Deus te plantou, qual cidade, qual estado, qual país, mas aquele lugar vai te devolver o que você estiver plantando naquele lugar. Então cutuca alguém que está do seu lado e diga: fique aí até curar, porque a aliança traz ferimento. A aliança machuca. Eles eram circuncidados na pele do prepúcio e eles tinham que esperar parar, estancar o sangramento. Eles não podiam sair sangrando, porque quando você sai sangrando, você deixa uma mancha de sangue por onde você passa. E tem muita gente que está sendo circuncidada, mas ele sai ferido e sai ferindo todo mundo. Fica aí até estancar o sangue. Sem sangue não tem aliança, sem aliança não tem vitória. Você pode guerrear, você pode batalhar, você pode enfiar milhões dentro desse envelope, você não vencerá aquilo que já é seu, mas você tem que vencer. Já é seu, mas você tem que trabalhar. Amém? Porque Jesus disse: eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas eu volto. E eu vou preparar um lugar para onde eu estou, vós estejais também. Ele já estava, ele está dizendo que está preparando. Mas Jesus já me salvou, ele já me salvou sim. Mas eu não vou ficar sentado como um salvo. Eu fui chamado para fazer algo acontecer. Isso eu só vou fazer pela aliança. Essa terra prometida já é minha. Essa terra é minha. Põe o pé, onde tu botar a planta dos teus pés, eu te entregarei por herança. Sabe o que Deus está dizendo? Batalhas que você já venceu, seus filhos não vão precisar brigar, porque quando eles entrarem no ministério, você já vai entregar para eles vícios, imoralidades, adultérios, coisas que você quebrou no caminho que Jesus, o sangue da nova aliança, quebrou. Tem batalhas que eles não vão precisar lutar se você já venceu. Mas ter aliança fere, machuca, gasta tempo. Às vezes eu vejo
né, uma estirpe de evangélicos, pseudos evangélicos, que perderam, sabe, a gana pela guerra, perderam o ímpeto da batalha. O dia que você perdeu o ímpeto da batalha, irmãos, já era. Você não pode perder o ímpeto de guerra, o ímpeto da batalha. Você é um guerreiro. Deus te chamou. Não, mas eu vivo pela graça. Eu também vivo pela graça. Mas alguém já disse que a graça é de graça, mas não é barato. A graça é uma escada rolante. Não é você que sobe ela, é ela que sobe você. Mas você também precisa entrar. Você está me entendendo, querido? Ah, mas eu fui muito ferido. Talvez você foi circuncidado e não entendeu. E aí saiu sangrando. E quando você sai sangrando, você acaba derramando sangue no caminho. Se você cuidar mais da dor do que da sua missão, você não vai fazer com alegria o que Deus te chamou para fazer. Se você cuidar mais da dor, a aliança dói. Diga comigo, a aliança dói. A aliança fere. A aliança tem sangue. Ah, mas Jesus já morreu na cruz. Então para que ele diz, tome a sua cruz e siga-me? Para que ele diz, assim como eu morri por vós, vós também sereis meus discípulos se morrer por alguém? Para que ele manda eu morrer se ele já morreu? Para que ele manda eu levar uma cruz se ele já levou? Para que, irmãos? Porque eu tenho um caminho a trilhar. De uma vez por todas, com um só sacrifício. Hebreus fala isso. Com um só sacrifício Ele me aperfeiçoou. Aqueles que vão sendo santificados. Tem coisas que Ele fez no ato, tem coisas que Ele faz no processo. E talvez nós estamos pensando que eu agora tenho uma aliança com Deus, eu aceitei Jesus, eu congrego, então está tudo certo. Pede perdão que Deus te perdoa, e perdoa mesmo. Nós vivemos perdão aqui hoje nesse altar. Vimos a reconciliação, vimos a restauração e a restituição. Porque o objetivo da reconciliação é restauração para restituir. É restaurar para restituir, irmãos. Mas eu preciso fazer minha parte. Por que tem tantos líderes feridos no púlpito, vendendo uma cura que eles não experimentaram? Por que tem tantos líderes nos púlpitos feridos, vendendo uma cura que eles mesmos não experimentaram? A aliança não isenta você da responsabilidade. A aliança não isenta você da responsabilidade. Porque a hora que você fizer aliança, vai ferir, vai machucar, mas você vai saber que aquele lugar é seu. E aí vai cessar o maná. Cessando o maná, você tem que produzir, meu filho. Amém? Esses dias um crente falava perto de mim. Esses dias faz uns 15 anos. Ele falou, eu queria saber quem foi que inventou o trabalho. Eu disse, foi o diabo. Ele disse, foi o diabo, só pode. Eu disse, não foi não, meu filho. O diabo inventou a preguiça. Quem inventou o trabalho foi Deus. É dignidade fazer alguma coisa, trabalhar. Amém? Não, mas Deus me chamou para orar. Mas você pode orar e trabalhar. Ele diz, orai sem cessar. Você pode orar enquanto faz alguma coisa. Eu e você precisamos entender. Ah, mas Paulo pregou muitas vezes contra a circuncisão. Não, irmão, Paulo pregou muitas vezes contra a circuncisão para a salvação. Ele chamava até de mutiladores. Mas ele circuncidou Timóteo. E Timóteo não era um menino de 8 dias, meu irmão. Timóteo era um homem. Você imagina, raciocina, pensa na cena. Timóteo tinha um pai grego. E Paulo agora quer introduzi-lo no ministério. Timóteo era pastor de uma grande igreja em Éfeso. Muita gente. Paulo quer introduzi-lo no ministério. Não para salvação, porque ele já era crente, mas foi um ato de paternidade.
Aí Paulo para na frente de Timóteo, pega a faquinha, Juscelio, e diz: Timóteo, baixa a calça, filho. Baixa a calça. Paulo pega no órgão genital de Timóteo, pega, só de pensar já dói, irmão. Pega a faca de pedra e corta. Diz: Timóteo, agora você está pronto para o ministério. E Timóteo ali sangrando: estou pronto, suando em lágrimas. Aleluia. Hoje está moleza, é só olhinho na cabeça. Quem sabe na próxima conferência a gente faz uma faca de pederneira. Eu te garanto que vai diminuir o número de pastores. E ali Paulo sela uma paternidade com o seu filho Timóteo. Timóteo, meu filho amado. Oh, meu Deus, meu filho amado. Isso é paternidade, irmãos. Pastor, quem é meu pai? Meu pai é aquele que toca na minha intimidade e não me castra. Ele me prepara para reproduzir. Ele me permite também reproduzir no meio do rebanho aonde ele é pai. E quem é meu filho? Meu filho não é aquele que me dá a primícia. Meu filho não é aquele que me dá o dízimo. Meu filho não é aquele que me chama para pregar na sua igreja. Meu filho é aquele que baixa as calças e me deixa tocar na sua intimidade, que fala das suas mazelas, dos seus pecados, que procura e diz: me ajude com isso, me ajude com aquilo, que não mostra as suas medalhas antes de mostrar as suas dores, as suas cicatrizes. Talvez a grande necessidade da igreja seja a paternidade, porque as pessoas só veem Deus como Deus, e um Deus é mais fácil de servir do que um pai, porque um Deus você serve com sacrifícios, um pai não. Um pai você tem que servir com honras, com honras, e é muito mais vezes mais fácil sacrificar do que honrar. E quando eu sei que eu estou honrando, quando sacrificar não for mais um problema para mim, for um princípio de honra. Então muitas pessoas veem Deus como Deus, mas não veem como Pai, e por isso elas entram no seu campo, no campo que é seu, no lugar que é seu, e elas não conseguem frutificar, Juscelio, porque elas não têm a noção de paternidade. Muitas não conseguem, não acharam um pai, acharam um chefe, acharam um dono de igreja, acharam um general, mas não acharam um pai. Como é que eu sei que é um pai ou uma mãe? Porque um pai sempre vai querer que o filho seja melhor do que ele. Um pai, ele não põe os filhos para trabalhar para ele. Um pai, ele agrega para os seus filhos. Assim diz as escrituras. E pode servir um pai, porque servindo um pai você não vai se sentir usado. Talvez a maior necessidade da igreja seja paternidade, porque nós não vimos homens e mulheres que representam a Deus como pai, representam como líder, como chefe, como Deus. Por isso que tem tantas pessoas querendo ser Deus, quando Deus quis ser homem e morreu como homem, aleluia, para me dar acesso a esse lugar que já é meu. Já é meu, mas eu tenho que chegar, meu irmão. Já é meu, mas eu estou esperando entrar. Eu sei que Ele já está aqui, o Espírito já está aqui, Ele não vai vir. Ele já veio, o Espírito é uma promessa. E Ele disse: se eu for, eu vou enviar o Espírito. E o Espírito é a minha promessa. E o Espírito não fala dele, ele fala de Jesus, ele fala do Cristo. Mas espere, porque ele vai vir um dia. E você o verá não como sombra, mas você o verá face a face. Agora mesmo, agora nós não vimos como é para ver.
Nós ainda não temos toda a revelação possível, mas nós veremos face a face. Não, você não precisa entender, você vai ver Jesus face a face. E sabe qual é a maior? O mais tremendo disso é que você chegando, você vai ver no lado direito, não é um anjo que tem lá, é um homem. É um homem que venceu a morte e o inferno, venceu a desonra, venceu a perseguição, venceu o ataque, venceu a morte. Um homem com o corpo glorificado. Deus não quer que você seja circuncidado para aceitar Jesus, mas para ser aceito pelos homens. Homens de aliança são aceitos pelos homens. Todo homem de aliança, ele vai ser aceito por outros homens. Se você ler 2 Timóteo capítulo 2, versículo de 2 a 5, você vai ver que aqui fala da avó, fala da mãe, mas não fala do pai de Timóteo. Mas agora Timóteo tem um pai que tocou na sua intimidade e não o castrou. Quantas pessoas estão castradas na igreja, irmãos? Pessoas que nasceram para dar fruto e não estão dando fruto, porque alguém os castrou. Mas eu quero dizer, não foi seu pai que fez isso, não foi seu Deus que fez isso. Seu Deus quer usar você. Seu Deus quer que você desfrute da presença do Espírito. A circuncisão é o selo da aliança. Sem ela tudo pode ser feito, a missão pode ser feita. Sem gerar a identidade que Deus tem para o seu povo, não adianta. Deus tem uma identidade para o seu povo, e não adianta eu fazer a missão sem expressar essa identidade. A circuncisão é o selo desta aliança. Amém, irmãos? O ato de circuncidar é marcar o que não pertence mais ao mundo. Então o homem circuncidado, ele não pertence mais ao mundo. Ele vai servir o mundo, ele vai servir as pessoas, mas ele não pertence mais a esse mundo. Eu quero com muita sobriedade terminar essa conferência falando de aliança para você. A aliança não é só assina aqui e assina ali. A aliança não é você primiciar na vida de um pastor. A aliança é você entregar o seu órgão reprodutor, que agora é o seu coração. O homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas. Deus vai levantar homens e mulheres, pais e mães nessa nação, irmãos. E você pode esperar. Um pai e uma mãe espiritual não vai passar na sua vida e dizer: quer ser meu filho, quer ser meu filho. Não, ele vai olhar e vai dizer: quer ser o próximo pai desta casa, quer ser a próxima mãe desta casa. Posso ajudar você a continuar reproduzindo? Eu posso ajudar você a continuar dando fruto? Amém? Porque não estamos montando uma creche, estamos montando um exército de homens e mulheres circuncidados, homens e mulheres que não querem papinha na boca, mas que querem as suas ferramentas, as suas armas, que vão colocar o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada da justiça, vão calçar os pés do evangelho, a couraça. Homens que não estão na igreja somente para ser cuidados, mas para ser desenvolvidos. Aleluia. Deus quer marcar você. Fala isso para quem está do seu lado. Diga: Deus quer marcar você. Aleluia. Aleluia. Todo homem, irmãos, marcado por Deus, selado pelo Espírito de Deus, ele vai fugir da soberba, ele vai fugir da prepotência. Porque a maior façanha da soberba qual é? É levar a sua vítima a se sentir humilde. Talvez nós vamos ter que mostrar a nossa nudez e dizer: Senhor, eu quero ser circuncidado. Eu não quero ser só o pastor dessa casa, pastor, eu quero ser alguém. Eu quero ser um pai, eu quero ser uma mãe. E eu não vou montar uma creche, eu vou deixar meus filhos crescerem. E eu vou deixar, quando alguém estiver produzindo no rebanho, eu vou trazer para cima, eu vou trazer para perto. Saul, quando viu Davi dando fruto, Juscelio, ele quis matar um menino. Faraó não. Faraó, quando viu José dando fruto, ele diz: rapaz, eu vou ungir esse menino a governador. Às vezes os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz.
Às vezes os homens e mulheres desenvolvidos, eles são atraídos pelo mundo, porque o mundo os reconhece, mas a igreja não. O mundo os reconhece, mas a igreja não. Você acha que eu tenho problema com o ímpio? O ímpio não, irmão. Tem gente que me vê na rua aqui em Itajaí, fica me olhando, só falta fazer o sinal da cruz. Nossos problemas são com aqueles crentes que não foram circuncidados, crentes que não têm aliança com Deus, eles não conseguem entender o que é aliança. São intoxicados de religiosidade, intoxicados de ideologias gospel. Os ímpios nos respeitam. Você chega num restaurante, às vezes, principalmente aqui na cidade que a gente é conhecido, as pessoas ficam olhando para a gente, elas vão mudando de cor. Aí eu saio, vou lá na mesa: oi, tudo bem? A paz do Senhor? E aí, mano, beleza? Tem uma menina aqui, ela tem síndrome de Down. Ela me vê, ela olha para mim e diz assim: tu é meu pai. Tem uma criança que diz para o pai assim: vamos lá ver Jesus. É eu. Penso que eu sou Jesus. Que legal, cara. Agora você imagina a responsabilidade dessa criança crescendo, olhando para você como Jesus. Você não pode decepcionar essa criança. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Por isso que quando Jesus foi levantado por Simeão, foi levantado ali no templo, em Lucas capítulo 2, versículo 25 ao 35. Quando Jesus foi levantado por Simeão, a palavra Simeão significa ouvinte, aquele que ouve. Ele disse o que? Olha, esse menino vai ser alvo de contradição, ele vai ser queda e elevação de muitos. Por isso que para alguns Jesus faz bem, mas para outros ele faz mal. Pessoas vão te odiar e vão te amar pelo mesmo motivo. Alguns vão te amar porque você é um profeta, outros vão te odiar porque você é um profeta. Alguns vão te amar porque você é próspero, outros vão te odiar porque você é próspero. Uns vão te amar porque você beija e abraça todo mundo, outros vão te odiar porque você beija e abraça todo mundo. Uns vão te amar porque você quebra paradigma e os padrões religiosos da cultura evangélica. Outros vão te odiar porque você quebra os padrões e os costumes da igreja evangélica. Porque Jesus foi levantado como alvo de contradição, irmãos. Você vai ser odiado e amado pelo mesmo motivo. Então fique tranquilo, você está na linha. Fique tranquilo, faz parte do projeto de Deus. Este menino será por motivo de queda de muitos, mas também de ascensão, de elevação. E nós precisamos considerar isso. Romanos 11, 22 diz que eu preciso considerar a bondade, mas também a severidade de Deus. Deus também é severo, irmãos. É severo. Vai chegar um tempo na sua vida que ninguém pode tirar você do lugar que Deus te colocou, a não ser você mesmo pode sair. Você não precisa do diabo para fazer coisa errada. Você não precisa do diabo para fazer coisa errada. Você só precisa estar firmado no orgulho e na soberba de alguém que muitas vezes anda com Deus, mas não tem uma aliança com Deus. Homens de aliança, irmãos, mulheres de aliança são diferentes. Eu falo para você, são diferentes. Por quê, pastor? Eles são mais santos? Não, não é isso. Eles são mais acessíveis, eles são mais misericordiosos, eles são mais justos, eles são mais leais. Homens de aliança. Eu oro para que essa noite você se torne, se você já é, glória a Deus, que aumente mais essa aliança.
Ah, meu Deus. Tempos melhores virão, amém? Você crê que tempos melhores virão? Você crê? Mas só vai vir se você fizer alguma coisa melhor. Se você... Porque a vida é assim, irmãos. Crie tempos melhores. Na vida, ou você vive no ciclo de Deus, ou você vive num círculo, ou você vive num circo. Ou você vive no ciclo, primeiro a erva, depois a espiga e por último um grão cheio na espiga. Você é aquela pessoa que, sabe, vive no ciclo. É um adolescente, é uma criança, depois um adolescente, depois um jovem, depois namora, noiva em casa, tem filhos, daqui a pouco é avô. O tempo passa rápido. Você está vivendo no ciclo, e cada ciclo tem uma forma de você viver, de movimentar, não de fundamentar, porque o fundamento não muda. O que é pecado e não vai mudar. Amém, irmãos? Mas ou você vive nesse ciclo, ou então você vive num círculo, correndo atrás do rabo, como um cachorro que passa na internet, que fica correndo atrás, só anda em círculo. Tudo que faz não avança, está sempre na mesma luta, na mesma guerra, com a mesma dificuldade, não muda, não avança, não ataca, e ainda pior, coloca a culpa em Deus. Ah, porque Deus quer assim. Não, Deus não quer assim. Deus não quer assim. Eu me lembro da época que eu estudava, se você fizesse a prova e reprovasse, você tinha que fazer a prova de novo. Amém? Você tinha que fazer a prova de novo. E às vezes, eu por ter que fazer muitas vezes a prova, você acaba condenando quem passou direto. Não diga amém. Mas tem até uma história que um professor deu uma prova para todos os alunos da sala, e todo mundo tirou 0. Aí todo mundo rodeou a mesa do professor e disse: professor, dá mais uma chance para a gente. Todo mundo tirou 0. Aí eu disse: gente, eu até queria dar uma chance para vocês, mas eu não posso, porque o João tirou 10. Aí eu te pergunto, quem condenou a sala? Foi o professor ou foi o João que tirou 10? Deus não te chamou para ser o professor, Ele te chamou para ser o João do 10. E se você fizer certo, você condena tudo que está errado, sem precisar apontar, sem precisar condenar. Aleluia, você só precisa tirar 10. Mas quem vive condenando, quem vive apontando, quem vive acusando, quem vive criticando, quem vive batendo, é porque só tira 0 também. E só está querendo uma chance para fazer a prova de novo, ou precisa achar um pai que o circuncide. Muita gente, irmãos, muitos cristãos amargurados por falta de paternidade. Muitos cristãos amargurados por falta de paternidade, feridos com a igreja, feridos com a liderança, culpando pastores quando a culpa é deles. Às vezes culpando a igreja por não ter desenvolvido, mas a culpa é deles, não é da igreja. Porque eu também sou igreja. Quando eu ataco a igreja, eu estou atacando a mim mesmo. Eu acho que eu estou atacando o indivíduo, eu estou atacando o corpo. Eu estou atacando o corpo. Já contei 1 milhão de vezes para vocês isso, e falo de novo, porque eu não me envergonho de ter que falar as mesmas coisas, porque isso é segurança para vós. Numa viagem com o pastor Muracava para o Peru em 2017, eu tive uma tendinite nesse ombro, que atacou a minha coluna, que atacou meu ombro. Eu não conseguia nem dormir, da dor. Eu não conseguia mexer. O pastor Alexandre Muracava fez uma tipóia, pendurou meu braço lá na selva do Peru, dentro de um barco, no rio Amazonas, do lado de lá do Peru. E nós íamos ficar 7 dias lá dentro do mato, 13 pastores. Tinha que ser 13, né, irmão?
Fosse 17, 22, não tinha dado tanto problema, né? Mas é 13, deu problema. Às vezes eu acordava de madrugada, o pastor Alexandre estava com a mão em mim assim: ô pastor, Senhor, deixa o meu pastor dormir, abençoa ele. Eu acordava, tomando analgésico para dormir, com a mão pendurada. Chegamos no Brasil, eu fui procurar um médico aqui da cidade, Dr. Deodato, precioso. E ele me examinou e disse: olha, você está com uma tendinite grave aqui na sua coluna, que pegou o seu ombro, que está mobilizando a sua mão. Eu vou te dar 3 injeções para dor, uma hoje, uma amanhã, uma depois da manhã, e depois a gente faz osteopatia, faz o laser. Pode ser? Pode, glória a Deus. Aí eu disse: vou tomar a injeção agora, doutor? Ele disse: agora. Aí mandou eu numa sala lá, onde tinha um enfermeiro. Eu fui. E aí, vou tomar a injeção para dor, estou tirando a camisa para tirar. Ele disse: não, tire a calça. Quase que eu disse: mas eu já sou circuncidado. Ele disse: tira a calça. Aí tirei a calça, baixei a calça, né? Você baixa com vergonha assim, não vai? Quando vai tomar injeção, você baixa e fica pensando: meu Deus, por onde é que vem, qual é o lado? Baixei a calça, segurei na mesinha. Rapaz, e a hora que eu seguro na mesinha assim, Deus fala comigo. E quando Deus fala comigo, eu choro. E aí eu estou segurando aqui na mesinha com a calça pendurada e... Aí o cara disse assim: calma, pastor, fica tranquilo. Não dói não, essa injeção não é doidona não. Aí eu disse: não, mas eu não estou chorando por causa da injeção, é porque Deus está falando comigo. Ele disse: agora? Eu disse: agora. Aí ele se interessou, soltou a injeção assim numa baciazinha de inox. O que Deus está falando com o senhor agora? Eu falei: Deus está me dizendo que Ele vai levantar no Brasil uma parte do corpo que vai tomar o remédio pela parte doente do corpo. Ele está levantando uma parte sadia que vai tomar a medicação pela parte doente. Essa geração vai ter que baixar as calças e mostrar sua nudez, como foi feito aqui hoje. Essa geração vai ter que baixar as calças, porque é a única forma de ser circuncidado. Mas Deus está dizendo: fique tranquilo, você não está sendo envergonhado. Eu hoje arranco o opróbrio, a sua vergonha, porque você não vai ser mais escravo disso. Eu vou levantar você, você vai entrar nos lugares, você vai tomar os lugares que é seu. Então eu quero declarar à igreja brasileira que Deus vai levantar homens e mulheres sadios que vão tomar o remédio pela parte doente do corpo. Homens e mulheres que não erraram, não pecaram. Pode dizer: mas eu estou limpo. Não, mas hoje Deus está dizendo: baixa as suas calças, eu vou colocar remédio em você. E não é nem por você, é por causa de outros. A minha pergunta é: você está disposto mesmo a ter uma aliança com Deus? Você está disposto mesmo a ter uma aliança com Deus? E se Deus te levar para o Egito, como levou José como escravo, e diz: fica tranquilo, filho, você hoje é escravo, mas amanhã você vai ser governador dessa terra. Essa terra vai comer na sua mão, essa terra vai comer na sua mão, e vai vir gente de todo lugar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então baixe as calças. Não tenha vergonha de ter vergonha. Não tenha vergonha. Deus vai levantar homens como José de Arimateia, homens que investiram no corpo morto de Cristo. Porque tem gente que só quer investir no corpo vivo, só corre atrás do milagre, atrás da oferta, atrás da bênção. Mas quando o corpo está morto... Eu conheço um homem chamado José de Arimateia, e você conhece também, que ele foi lá diante de Pilatos e disse: eu quero o corpo, mas está morto, mas eu quero, dá para mim, eu pago.
Mas está morto, não faz mais milagre. Mas eu sei que ele vai ressuscitar. Eu acredito na ressurreição desse corpo morto. José de Arimateia foi lá e reivindicar o corpo para Pilatos. Me disse: me dá o corpo. Mas está morto. Não, mas me dá para mim. Sabe o que ele fez? Ele lavou o corpo. Nós somos lavados pelo quê? Pela palavra do Evangelho. Sabe o que ele fez mais? Ele perfumou o corpo. E esses dias aqui você foi perfumado, filho, filha de Deus. Porque o perfume fala da unção de Deus que é derramada. Ele perfumou o corpo. E sabe o que ele fez mais? Ele pegou um lençol de linho fino e ele envolveu o corpo. Sabe o que é linho fino na Bíblia? Apocalipse 19, versículo 7. Regozijemo-nos e alegremos, porque já a sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, que são os atos de justiça dos santos. Os atos de justiça dos santos. Me dá o corpo. Você tem coragem? Então, quando você vê um corpo morrendo, quando você vê um corpo sendo exposto, sendo nu, não vai para a internet, seu imbecil, bater no corpo de Cristo, do Cristo que quer salvar, do Cristo que quer libertar, do Cristo que quer retomar, restaurar e restituir. Sabe qual era a nossa reação? Sabe o que nós devíamos fazer? Baixar as calças e dizer: aplica o remédio em mim aqui, Jesus. Eu não vou deixar essa parte morrer do corpo. Porque se um membro do corpo padece, se um membro do corpo padece, todo o corpo padece. E nós alegres porque alguém padeceu. Não se alegre quando um pastor da sua região pisar na bola e os membros virem para a sua igreja. Cuide deles, mas não se alegre. Não se alegre quando você vê famílias inteiras sendo destruídas. Nós já tivemos 6, 7 filhos de pastores de uma vez só lá na nossa casa de recuperação. Meninos que foram criados na igreja e viram seus pais morrerem no deserto. O que a gente faz? A gente circuncida de novo para dar continuidade. Não vai ficar ninguém para trás, irmão. Não pode ficar ninguém para trás, José. Se eu estou errado, vocês me dizem. Se eu estou fazendo alguma coisa que vocês não concordam, me dizem. Alguém me diga alguma coisa, porque eu não entendo de outra forma. Eu fui do tráfico de drogas, irmãos. Eu fui da pesada, irmão. Eu conheço, eu sei o que eu estou te dizendo. Na minha época de drogas, quando alguém era preso com a sua droga e não lhe entregava você cuidava da família dele. Era pactos de honra. E às vezes eu vejo isso entre os traficantes, que eu não vejo dentre os pastores. E nós temos uma cruz de um Jesus que tinha sua glória, Felipe, e morreu por nós, Felipe. Eu estava na cocaína, você vendendo bala no sinal, José dentro de um carro vendendo sapato, lá para trabalhando de uma empresa que estava prestes a falir. O Ulisses era vendedor de melancia, de vez em quando abacaxi também. O Júnior estava nas bocas. Cara, se o evangelho que ressuscitou a Cristo não ressuscitar a gente também, o evangelho que salvou a gente, José, que deu um nome para a gente, José, passa milhões na nossa mão todos os anos, José. Milhões. Passa coração de vidas todos os anos da nossa vida. Todo dia na minha frente senta um coração.
pedindo ajuda, e às vezes não é dinheiro que eles precisam, é só um abraço. Você não fala nada para eles, você só ouve. Eles saem dali dizendo: pastor, obrigado por tudo. Mas eu não fiz nada. Ele diz: mas você me ouviu. Você me ouviu, você emprestou a sua casa, a sua cadeira, você só me ouviu. Meu Deus, se isso não for amor, se isso não for igreja, então, meu irmão, o que nós estamos fazendo aqui? Se nós estamos aqui nos comparando para competir, se nós estamos aqui, sabe o que é isso? É fruto, como disse o Lara na primeira ministração, é imaturidade. E para mim, vai um pouquinho mais além de maturidade, é falta de aliança. Você hoje está criando obstáculos para salvar pessoas que nem você foi salvo por eles. Você está criando dogmas, paradigmas para salvar pessoas que nem você foi salvo por eles. Nós precisamos nos jogar no chão, irmãos, como igreja. Eu quero terminar essa conferência no chão. Eu quero terminar essa conferência, irmão, no chão. Depois de tudo que foi dito aqui, depois de tudo que ouvimos aqui, de todo o perfume que foi derramado, eu quero, irmãos, eu quero. Vocês estão dispostos? Ei, Irineu, nós estamos dispostos, não estamos? Nós estamos dispostos. Eu não, irmão, não quero me perder no caminho. Eu já quase me perdi muitas vezes, mas sempre foi pelos excessos. Não foi por falta de amor, sempre foi por excesso. Sempre foi por excesso. Oh, meu Deus, eu sinto graça de Deus do que eu estou falando. Oh, meu Deus, eu sinto graça de Deus do que eu estou falando. Hoje eu arranco o opróbrio de vocês. Vocês entrem nessa terra, essa terra é de vocês, essa terra é de vocês, mas entre nela com as calças na mão. Entre nela com as calças na mão. Não tenham medo de ajudar as pessoas. Sabe por que o Luiz ajuda? É porque ele faz o mesmo. Sabe por que o meu irmão faz assim? Porque o meu irmão é assim mesmo, eles fazem o mesmo. Não, irmãos, é porque nós provamos um milagre que nos tirou das ruas, nos tirou das drogas, salvou nossos lares, salvou nossos filhos. Minhas filhas são pastoras, elas poderiam ter sido prostitutas. Meus filhos são profetas, eles poderiam ter sido assassinos. Seus filhos estão aqui. Então eu vou te falar uma coisa. Nós vamos terminar essa conferência no chão. Ah, meu amor. Nós vamos terminar essa conferência no chão, dizendo: Deus, hoje eu baixo as calças para ser circuncidado em aliança. E o evangelho que você nos ensinou quando desceu nesta terra é o evangelho que nós vamos praticar até o Senhor voltar e tomar a sua igreja. E Ele não está vindo para salvar ela, Ele já salvou. Ele está vindo para governar ela, para tomar ela para Ele de vez. Ora calabachora la mandara la bachori andarai. Vamos terminar no chão, irmão. Vamos terminar no chão. Pastor, mas olha aqui para mim só mais uma vez. Nos momentos mais difíceis da sua vida, você vai estar só. Quando você estiver morrendo, que Deus tirar o fôlego de vida de você, não vai ter ninguém lá, só Ele. E vai estender a mão para você e vai dizer: vem para o gozo eterno. Você nunca viu cama de hospital de casal, já viu? Você já viu caixão de funerário com 2 lugares? Não, porque nos momentos mais difíceis você vai estar só. É só você. Por isso que Deus está dizendo: me chama para andar contigo agora em aliança. E eu te garanto, eu estarei com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Aleluia.
Nós vamos orar, irmãos, nós vamos orar. Eu quero pedir que a gente entre nesse lugar, porque amanhã é terça, depois vem quarta, depois vem quinta, e a nossa vida continua. Ah, meu Deus. E sabe de uma coisa? Pessoas têm dificuldade para se submeter para alguma coisa que não dá sucesso imediato. Por isso as igrejas são grandes e carentes. Uma geração que está sempre tentando provar o que ela tem, é porque ela não tem nada. Os homens de Deus não tentavam provar nada. Quando eles passavam, alguém dizia: ali vai um homem de Deus. Esse cara é homem de Deus, essa mulher é a mulher de Deus. Quero declarar isso para a sua vida. Você é um homem e uma mulher de Deus. Você tem uma aliança com Deus. Seu sucesso não pode se tornar a sua prisão. Seu sucesso pode ser o seu maior inimigo se ele crescer mais do que você. Se você quer ter sucesso no mundo, usando as circunstâncias do mundo, usando as ferramentas do mundo, por favor, não diga que foi Deus que fez. Você só terá sucesso em Cristo se você tiver uma aliança com Deus. E foi Cristo veio para isso, para te devolver um lugar de aliança. E quer saber? Quando você se posicionar para servir, pessoas vão bater na sua porta. Vão bater lá na sua porta. Tem 1000 casas no seu bairro, vão bater na sua pedindo. Para 20 carros no semáforo, o cara vai pedir no seu. Aí você diz: cara, é uma perseguição. Deus diz: não, filhão, é uma graça que eu dei a você para servir. Para servir. Por favor, se você não tem esse coração, você não quer isso, você não serve para o ministério, você não serve para a obra de Deus. Se o seu coração não é o doador, se o seu coração não é provedor, você não serve para o reino de Deus. Significa que você nunca entregou o seu coração para Cristo, porque Ele diz: filho meu, dai-me o teu coração. Feche seus olhos. Ouve-se a voz do Senhor. Ouve-se a voz sobre as águas.
forçosa. Se o Senhor troveja sobre as muitas águas. Hoje eu tiro o opróbrio dos filhos de Israel. Hoje eu tiro o opróbrio do Egito. Eu tiro o opróbrio do Egito. Todas as marcas que o Egito deixaram, eu arranco as marcas de você. Hoje você não vai ter que amassar barro para comer. Você vai produzir. Você vai produzir, você vai plantar e vai colher. Você vai se responsabilizar pela terra que eu te coloco. Hoje eu tiro a vergonha do pecado, a vergonha da queda, a vergonha da mentira, a vergonha do engano. Oh meu Deus, sabe o que eu tenho ouvido as pessoas terem dito? Ah, mas a igreja não vai, a igreja viver avivamento desse jeito? Deixa eu te falar, todo avivamento nasceu de uma igreja morta. Todas as histórias de avivamento nasceu quando ninguém tinha mais esperança. Ninguém tinha mais esperança na noiva, mas um grupo de homens, um grupo de mulheres se reuniam e oravam constantemente, buscavam a Deus constantemente, e de repente um vento impetuoso invadia o lugar, tocava a cidade, tocava o estado, tocava a geração. Deus sempre enviou avivamento para acordar a sua igreja. Ele está aperfeiçoando a sua igreja agora. Por isso nós precisamos de uma aliança. Eu oro por aliança. Eu oro para que Deus queime você com aliança. Eu oro para que Deus fira você pela aliança. Fere o meu coração, Senhor. O Senhor vai ferir você com fome e com sede de justiça. Fique tranquilo, é o Senhor. Essa pederneira está na mão de Deus, ou de alguém que Ele confia muito, que quando tocar você não vai te castrar, não vai impedir que você reproduza, que vai te dar continuidade. Sabe, ontem eu recebi um e-mail de um jovem que dizia assim: José, eu vi que o pastor Irineu pregou aí, assim como o pastor Irineu acreditou no Senhor, assim como eu vi que o Telmo falou que o Senhor acreditou nele. Oh pastor, acredita em mim também. Eu disse: filho, eu acredito. Eu acredito em você. Eu acredito em você. Você foi criado por Deus. Mas se eu te decepcionar, não, você não tem a condição de me decepcionar. Por quê? Porque o primeiro lugar da minha vida é de Cristo. Eu não me decepciono com pessoas. Me firo, machuco, fico triste, mas decepção não. Porque eu sei que a qualquer momento Deus pode levantá-lo de novo. Deus pode fazer de novo. E tem coisas que Ele vai fazer nova. Deus vai fazer tudo novo pela primeira vez. Deus vai fazer coisas repetidas pela primeira vez. Deus vai fazer tudo novo de novo. Eu creio que vai acontecer. Pai, eu oro por essa geração apaixonada pelo Senhor. Eu oro por uma geração de lágrimas, uma geração de lágrimas. Eu oro por uma geração de lágrimas. Eu oro por uma geração que não vai pelo mundo correndo atrás de oportunidades, mas que vai, Senhor, correr atrás do Senhor, que vai seguir os passos da cruz, os passos de Cristo. Quero declarar sobre a sua vida, amém, em nome de Jesus, amém. Fica de pé comigo, aleluia. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Vem pra cá pra gente terminar, pra gente ir embora. Meu Deus, 11h20. Tu
para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo em Deus Vamos terminar aqui, por favor. é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Eu quero pedir que os nossos filhos também venham para frente e orem. Todos os nossos filhos venham. Vamos lá, Davi. Vamos orar. Vai lá, Bruno. Vem, Julinha. Vem orar. Vamos orar pelas pessoas. Porque se os pais não quiserem entrar e não puderem entrar, os filhos entrarão. Vem. Vem cá, meu garotinho. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor. Eram os filhos que nasceram no deserto. Os filhos que nasceram no deserto foram circuncidados e foram colocados na sua herança. Ei! A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém.
Senhor te abençoe. Amém. Que o Senhor te abençoe. Não faça como os outros o que fizeram com você. Faça diferente. Amém. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Deixa eu perguntar uma coisa. Só um minuto. Quem aqui serve a Deus, ama Jesus, mas não está congregando em nenhuma igreja? Levante a mão. Posso pedir para você, procure uma igreja. Fica no corpo. Procure uma igreja. Foi ferido, foi machucado, foi traído, foi empurrado para fora. Está doendo. Mas vai para a igreja. Vai para a igreja. Fica numa igreja. Ali você vai se ferir, você vai se machucar. Ali é o lugar de Deus refinar você. Só somos aperfeiçoados com outros irmãos. Só somos aperfeiçoados com outros irmãos. Vai para a igreja. Não fique em casa. Mas eu assisto pela internet, é legal. Mas vai para a igreja. Procure uma igreja perto da sua casa. Procure uma igreja de alguém que esteja pregando o evangelho genuíno. Alguém que acredita que está vivendo o evangelho. Faça isso. Procure uma igreja. Mas eu vou me machucar de novo. Vai. Eu te garanto que vai. Vai se ferir? Muito. Mas é ali que o Senhor aperfeiçoa os santos. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento de Deus e à estatura de um varão perfeito, e não sejamos mais meninos levados por qualquer vento de doutrina, mas nos tornamos maduros e aliançados com Deus. Se eu terminasse essa conferência com uma palavra, eu diria: aliança. Renove as suas alianças com Deus. Faça uma aliança com Deus inquebrável. A aliança não se quebra. A aliança não se rompe. Faça uma aliança com Deus. Deus quer você. Deus quer te usar. Pastor, mas eu já me perdi no caminho. Casei, não deu certo. Saí, casei de novo, fiz coisa errada. Comece hoje. Hoje, eu falei hoje, não falei ontem. Eu falei hoje. Renove. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça teu coração. Vai para cima. Vai fazer o que Deus te chamou. Amém, queridos?